hoje no nosso quadro Qual é a sua sugestão? Nós trouxemos um assunto bem interessante. Nós trouxemos as gerações e suas características. Nós trouxemos essas informações porque aqui na empresa nós temos uma diversidade das gerações. E é importante que a gente conheça quais são as características predominantes de cada geração. Então, nós colocamos aqui, um estudo, né, feito entre os anos, né, que as pessoas nasceram, que entende que essas pessoas têm características de acordo com o contexto histórico que elas nasceram. Mas é um estudo, tá? É uma média, é um padrão, né, dessas pessoas que nasceram nos períodos que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, nós vamos falar de cada geração, dos períodos que as pessoas nasceram e quais são suas características. Então, nós começamos com a geração Baby Boomers, que é conhecida como a geração dourada, que são as pessoas que nasceram nos anos de 1945 a 1964. Tem alguém aqui que nasceu nesse período? Tem alguém? Sim, São Renato? Então vamos conhecer as características dessa geração. Vamos lá, olha só. Essa geração, ela tem como característica forte valorização e fidelidade com as empresas que trabalham. Grande interesse pelo emprego estável. Aqui, vamos lembrar um pouquinho dos nossos pais, né? Eles sempre trabalharam muitos anos em uma empresa só, porque eles valorizavam muito essa estabilidade no emprego. E eles tinham também uma crença, gente, no sucesso pelo sacrifício. Essas pessoas sempre estendiam as cargas horárias, sempre trabalharam muito, né? Porque eles tinham essa crença. Se eu vou ter sucesso é porque eu vou ter que me sacrificar para conseguir esse sucesso. E olha lá, o tempo de experiência era mais valorizado que a criatividade e inovação. Então, por essas pessoas, né, em média, né, ficar mais tempo, né, numa mesma empresa, eles valorizavam muito a questão da experiência, tá? Então esse pessoal dessa geração valorizava muito, então ficar anos e anos na mesma empresa, porque através disso eles adquiriam cada vez mais experiência, então isso era muito valorizado nesse pessoal. Bateu alguma coisa, Renato? Foi como de rule. Então, a geração, olha só, sim, olha lá, tem essa característica, mas o que o Renato está falando tem seu sentido, né? Tem seu sentido sim, por mais que seja engraçado, mas essas pessoas, o que acontece? Elas sempre têm alguma história para contar. Né? Porque ela já tem experiência, sabe? Ela sempre tem um caso, sabe? Que já aconteceu, que ela conta, que faz parte da experiência dela, né? Então faz sentido o que o Renato falou. Então vamos lá. Geração X, conhecida como a geração Coca-Cola. Os nascidos entre 1965 a 1984. Quem daqui nasceu nesse período? Então, essa geração, conhecida como a geração Coca-Cola, tem características interessantes também. Olha só, gente, que legal. Essa geração foi a primeira a experimentar os avanços tecnológicos. Trago um exemplo meu. Quando eu comecei a trabalhar, tinha máquina de escrever. Tinha mais escrever, fiz curso de datilografia. E aí, eu passei pela transição da máquina de escrever para o computador. Quem daqui não passou por essa transição, que está nessa geração? Então, é por isso que nós fomos os primeiros a experimentar os avanços tecnológicos. É fiel à empresa quando entende que existe alinhamento de ideais pessoais e organizacionais. Realmente, né, faz todo sentido quando a gente está numa empresa que é alinhado, né, com esses alinhamentos ideais, pessoais e organizacionais que a gente acredita. Apresenta muito foco em resultado, realmente, a gente gosta de resultado, a gente se dedica a alguma coisa, mas a gente quer ver o resultado, não é assim? A gente quer ver, então se for para trabalhar e não ver resultado, não é interessante para essa geração. Acredita na constante atualização, é muito importante, né? Eu sempre falo isso, né? Por quê? A gente nunca sabe tudo, então a gente precisa sempre estar aprendendo alguma coisa, evoluindo em algo.
e gosta de ser desafiado, isso também é verdade. Eu, principalmente, adoro desafio. Quem gosta mais também de desafio? É verdade. Então, essa geração tem essas características. Lembrando que é uma média, tá, gente? Um estudo realizado. Mas tem características que a geração ela adquire da geração anterior também, tá? Então, isso é uma média, são características que acabam sendo mais marcantes, mas eu não estou aqui generalizando que todos são assim, tá? Olha lá, acredita no crescimento da carreira por mérito. A meritocracia aqui é muito importante pra gente, porque se a gente está em busca do crescimento, a gente tem que fazer por merecer, né? Então a gente acredita, né, que as pessoas têm o seu mérito para poder conquistar os seus objetivos. Então essas são as características da geração Coca-Cola. E aí nós vamos para a geração Y, conhecida como a geração Millennium. É o pessoal nascido no período de 1985 a 1999. Quem aqui nasceu nesse período? Sim. Olha lá. Então, gente, vamos ver as características. Preferência pelo trabalho em organizações alinhadas aos seus valores. É verdade isso ou não? Vocês gostariam de trabalhar em alguma empresa que não tem nada a ver com os valores, com aquilo que você acredita? Trabalhariam ou não? É isso aí, não trabalharia. Preferência por empresas que possuam ambiente agradável e flexível. É verdade isso? É mais agradável, né? Você está no ambiente que você tem, né? Um ambiente agradável, que você tem aquela flexibilidade. Então isso é muito marcante nessa geração. Familiaridade com tecnologia. Por quê? Na geração Coca-Cola, a gente começou, né, a ver a tecnologia, né, aparecendo. Mas essa geração, quando entrou no mercado de trabalho, já tinham as tecnologias, né? Muitas delas já existiam. Então esse pessoal já entrou com essa tecnologia, né, no mercado. E aí eles acabam tendo mais familiaridade. E isso é muito verdade. Porque aqui na Geórgia, por exemplo, estamos passando pela implantação, né, de um sistema novo, pelo menos do pessoal que trabalha mais próximo a mim, eu vi como que tiveram facilidade, sabe, com a tecnologia, com a implantação do sistema. E olha lá, outro ponto que é muito verdadeiro, que eu mesmo comprovo dessa geração, facilidade de adaptação às mudanças. Essa geração se adapta mais facilmente. Não sei se porque ele já tem familiaridade com a tecnologia, geralmente a adaptação às mudanças acabam envolvendo tecnologia, né? Então esse pessoal tem essa facilidade, né, em adaptação. É muito interessante e marcante nessa geração. Bateu alguma coisa? Bateu? Alguma coisa? Legal. E aí nós temos a geração Z, que é a geração conhecida como os nativos digitais, que é o pessoal que nasceu no período de 2000 a 2009. Tem alguém aqui que nasceu nesse período? Sim. Sim. Olha só, as características dessa geração. Vejam, já nasceram no mundo conectado pelas tecnologias digitais, né? Então, essa geração, né, já nasceu com o celular na mão, né, praticamente. E aí, o que acontece, né, com esse pessoal? É uma característica dessa geração, atenção dispersa. Será que existe uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de atenção para esse pessoal? Acontece porque por esse pessoal está muito centrado em tecnologias, então eles estão realmente vendo muita informação ao mesmo tempo. E aí, como eles estão vendo muita informação, de repente acaba não prendendo muita atenção em determinado assunto, aquilo vai passando, e às vezes aparece essa dificuldade no trabalho, tá? E aí que tá, essa geração, por ter essa dificuldade, né, acaba tendo, não estou generalizando, mas acontece, tem que estar sempre trabalhando nisso, né? Como que eu posso melhorar minha atenção, como eu posso focar mais, né? Então, é uma característica dessa geração. E aí que tá, gente, isso aqui é muito verdadeiro. Essa geração, ela tem essa característica marcante demais, que é o imediatismo. Por quê? Essa geração não tem muita paciência de esperar as coisas acontecerem. É por conta
conta da tecnologia que tem na palma da mão muitas vezes, né? Porque está ali naquele ambiente, né, tecnológico que tem as informações muito rápidas, né? Então, às vezes esse jovem acaba trazendo isso para o trabalho também. E aí o que acaba acontecendo? O jovem entra a trabalhar, mas aí ele acaba se desmotivando porque ele não tem paciência de esperar um progresso na sua carreira, né? Porque ele vai encontrar com muitas pessoas que já têm, né, vários anos, né, de tempo de casa, e aí essas pessoas já passaram por um plano de carreira. E o que acontece? Essas pessoas têm um salário melhor porque já tem uma experiência, né, já subiu os degraus, né? E aí esse jovem entra e acaba se desmotivando. Mas o meu salário não tá bom, né? Então, não aguento esperar, então acho que eu vou procurar uma coisa melhor. Acaba acontecendo, mas só que sabe o que é o problema? O grande agravante? Vai procurar uma coisa melhor com salário melhor, talvez? Tem esse direito, é seu, mas vai acontecer a mesma coisa na outra empresa que você chegar. Porque a evolução, o crescimento, não acontece da noite para o dia. Não acontece. E aí você vai passar pelo mesmo problema na outra empresa, se você chegar com esse imediatismo de novo. Então isso acaba sendo uma característica marcante nessa geração. Ela acontece, né, por conta desse contexto histórico que esse pessoal nasceu. Tá? Então é interessante conhecer essas características, porque se eu sou, né, um jovem nascido nesse período, eu sei que eu tenho essa característica, eu às vezes não tenho paciência de esperar as coisas acontecerem, mas aí eu preciso, né, me adaptar à situação, porque não é porque você nasceu nessa geração, que você tem essa característica, que você vai chegar a trabalhar, que você já vai crescer de uma hora para outra. Isso não vai acontecer, ou vai ser muito difícil. Né? Não vai acontecer na Jorsa, não vai acontecer em outra empresa, tá? Então, por isso que trabalhar essa questão, né, de ter paciência, saber que você vai caminhar, né, para uma evolução e que você precisa participar disso com o seu desenvolvimento, né, faz muita diferença para o pessoal dos nascidos nessa geração aí, tá? E vejam que tem outra característica também marcante nessa geração. Dificuldade de socialização fora do ambiente virtual. Não estou generalizando, mas isso pode acontecer porque esse pessoal está muito conectado, né? Então, muitas vezes, né, a conversa é por WhatsApp, é por redes sociais e às vezes acaba nem tendo tanto contato mais, sabe, pessoal. E aí, quando isso acontece, né, que precisa ter uma socialização maior, às vezes essa pessoa acaba tendo um pouco de dificuldade. Nessa geração, tem como característica também, às vezes, tá? Não conseguir se socializar se não tiver bebida. Né? Acontece. Por quê? Está tão conectado pelas tecnologias digitais que às vezes não consegue se socializar naturalmente. Precisa de uma bebida ali para estar, né, podendo se soltar mais. Então, acontece nessa geração também. É um padrão das características, lembrando sempre disso, tá? E aí, por que nós trouxemos esse assunto para a Special Week? Porque nós aqui na empresa temos, né, essa diversidade das gerações. Vejam que aqui nessa turma nós tínhamos as 4 gerações presentes. E o que é interessante nesse assunto? Você ter contato com pessoas mais experientes sempre vai somar, né? Porque você entra a trabalhar e você vai ter contato com pessoas que têm mais experiência que você, né? No trabalho e tudo mais. E aí essas pessoas vão te ajudar, né? Nesse contexto, né? De adaptação, de passar ensinamentos. Então tudo isso é gostoso nessa diversidade das gerações. Só que aí é também muito bacana a geração mais velha ter contato com a geração mais jovem. Porque os mais jovens, eles têm facilidade de adaptação, eles têm, né, maior facilidade, né, nas tecnologias, então eles ensinam muita gente também. Nossa, aconteceu de eu trocar de celular e perguntar para as meninas que trabalham comigo funções que eu não sabia, sabe? Então, isso acontece. Então, o encontro das gerações, ela sempre vem para somar.
tá? E aí é importante a gente conhecer as características porque a gente acaba tendo mais respeito, né? Porque como eu sou de uma geração, da geração Coca-Cola, por exemplo, que é a minha geração, nós valorizamos muito, né, o desenvolvimento, né, o crescimento através do mérito da pessoa, né? E isso leva um tempo. E aí eu posso ter dificuldade de entender o mais jovem, né, que às vezes chega e de repente já se desmotiva por questões salariais, porque não tem paciência de seguir uma carreira como deve ser feito. Então, na minha cabeça, isso não se encaixa, porque na minha geração eu acreditava que realmente tem que ter um esforço para conseguir uma evolução, né? E às vezes o jovem que chega não tem essa percepção. Só que o que é o nosso papel? Né? Ajudar esses jovens a trabalhar isso, né? Olha, esse imediatismo que você tem não vai funcionar em nenhum lugar, tá? Então, aí entra, né, o conselho dos mais velhos e aí entra, né, o ensinamento dos mais jovens na questão tecnológica. Então, a diversidade das gerações no mesmo ambiente, ela é muito rica, tá? E aí entra o nosso respeito, né? Porque quando a gente tem essa diversidade de gerações no mesmo ambiente, o que acontece? A gente tem que respeitar as diferenças, porque senão não vai funcionar a nossa convivência. E no nosso mercado de trabalho, nós teremos sempre o encontro das gerações juntas, né? Então, vamos aproveitar, né, que seja sempre para somar e nunca para dividir, nunca para, né, gerar, né, confrontos, né, e tudo mais.